Gente, eu estou aqui com o Dr. Bruno Pessoa, médico veterinário, presidente do Instituto Pro Silvestre. Tudo bem, doutor? Tudo em paz, Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, do trabalho maravilhoso que você faz, que nós somos fãs. O Instituto Pro Silvestre é assim, é algo que realmente faz a diferença, né, na vida dos animais silvestres. Faz a diferença, mas assim, a gente que fica assim muito honrado de estar aqui no TV Pet Show, porque assim, falar de animal silvestre sempre assim, há várias lacunas de informações, né? Como fazer, como agir, quem são, então assim, sempre que a gente tem uma oportunidade de falar um pouco sobre eles, é muito valioso para o Instituto. E hoje nós vamos falar de um animal que é até para a gente conscientizar as pessoas, né, para deixá-lo em paz e seguir sua vida, que é o saruê. Primeiro fala para a gente o que é o saruê, doutor. Vamos lá. Saruê, caçaco, timbu, né? Ele é um marsupial. Começa por aí a diferença, que ele não é uma ratazana. O que seria um marsupial, Bruno? Seriam os indivíduos que nascem neonatos bem precoces, às vezes com os órgãos não tão desenvolvidos, né, menos posteriores, e a partir do momento que ele nasce, ele vai lá para o marsúpio. O que seria esse marsúpio, Bruno? É tipo uma bolsa que fica na região do ventre do animal, e a partir do momento que ele nasce, ele vai para lá e começa a fazer a lactação, e começa a desenvolver os órgãos, começa a desenvolver a pele. Então, o desenvolvimento dele maior não se dá através da gestação, vai se dar no marsúpio, depois que nasce. Da bolsinha da mãe. Olha só a informação, geralmente eles nascem com 9 milímetros, olha o tamanhozinho que ele nasce, vai escorregando até chegar no marsúpio, começa a se amamentar para se desenvolver. E é por isso que você não deve de jeito nenhum fazer mal às mães, né? Não, elas são essenciais, porque eles geralmente ficam em torno até de 90 dias, 70 dias, lá naquela região do marsúpio, para depois ir para a região do dorso da mãe e vai ficar até os 120 dias, para depois ele realmente sair, começar a forragear sozinho, e ele é considerado naturalmente sexual, adulto já, a partir dos 200 dias. Então, assim, ele precisa desse desenvolvimento todo, conjuntamente com a mãe, há muito tempo. Como a natureza é perfeita, Perfeita. Né? Agora me diz assim, as características, para eu olhar, eu sei que isso aqui é um saruê, como é que eu identifico? Vamos lá para o saruê. Primeiro ele vai ter aquele rabo que ele não vai ter a questão do pelo, né? Ele é um rabo desnudo, né? E aí um rabo bem gigante, então assim, em proporção do tamanho dele. Outra coisa, ele tem na questão do rabo dele, ele é um rabo prênsil, igual dos macacos pregos, que consegue fazer aquela preensão, então tem essa questão da prensibilidade desse rato. E a questão do focinho dele, que é mais alongado, e as orelhinhas dele, que são assim, elas são sem pena, sem pelo também, e elas são bem arredondadas, que a gente consegue ver, logicamente que não é um rato. E outra coisa, o tamanho dele, o porte dele é maior do que uma ratazana. Então, assim, todos esses fatores fazem com que a gente consiga distinguir. E a pelagem dele que é em torno de preto com branco, essa coloraçãozinha que faz essa nossa diferença na questão da identificação. Aí, doutor, eles são agressivos, caso a gente encontre com eles, ou não atacam, ou não? Vamos lá. Ele é como qualquer animal silvestre. Se a gente vai tentar um contato, então assim, ele vai fugir do ser humano e a defesa às vezes pode ser o ataque. Então assim, por isso que a gente não pode estar manuseando esses animais. Viu um caçaco, um saruê ou da questão do timbu no quintal da sua casa, no muro passando, é só deixar ele seguir lá o percurso dele que naturalmente ele vai seguir. Ele está procurando se alimentar, está naquela região e depois ele segue o caminho dele. Então o lance é, encontrou, não mexe, deixa. Mexe. E não faz mal, gente, por favor. Não faz mal. Outra coisa, gente, o que é que ele faz também? Ele controla carrapato, que ele come muitos carrapatos, ele controla o escorpião, porque ele é imune à peçonha do escorpião, a cobras também, como cascavéis, jararaca. Então, todo esse material que ele é realmente imune à peçonha, ele vai se alimentar desses indivíduos e não vai sofrer o quê? Com a peçonha se eles forem picados por esses animais peçonhentos. Doutor, não pode ser domesticado, né? Diante de tudo isso, só para deixar muito claro. Ele é um animal silvestre, assim, o que acontece às vezes, Catuxa? Tem muito acidente, às vezes, com questão de animais domésticos, infelizmente. O cachorro que ataca muitas mães, ou então atropelamento, ou até mesmo o próprio ser humano. Vê aquele animal passando, aí como as mães, às vezes, carregam os filhotes no dorso, ela fica muito mais lentinha, e também o ser humano, às vezes, acaba lesionando, né? Às vezes, infelizmente, jogando póllen nesses indivíduos. E acabam indo a óbito, e esses filhotes precisam desse cuidado. O que acontece? Então, assim, quando vê esses animais, se deixar eles passarem e percorrer, tá de boa, tranquilo, percorreu, siga a natureza, tem esse controle todo dessas, digamos, pragas que podem existir, pode atacar na sua casa. A gente sabe que em Fortaleza tem muito acidente com questão de escorpião, né? Então, assim, ele faz esse controle lá no ambiente. Então, assim, é essencial que esses indivíduos possam coexistir com a gente. Pergunta, doutor. É a espécie que solta um cheirinho não muito agradável? Eu tô confundindo. Não, muita gente faz essa muita pergunta. gente confunde, porque assim, confunde com o nome popular, que é gambá.
O gambá norte-americano, realmente, ele vai ter nas glândulas anais dele, ele vai soltar uma substância na hora de fugir, que é bem fétida, mas os nossos gambás aqui não tem. Nós temos uma espécie próxima, que é o jaritataca, que também ocorre na região do Nordeste, que tem uma pouca semelhança daquele animal preto, com aquele rabo mais felpudo, aquela lista branca, que faz solta essa substância na questão da defesa. Mas os nossos gambás estão aqui, os nossos saruês, os tibuns, eles não fazem essa dispersão dessa substância, né, fétida. E uma curiosidade, vocês já cuidaram, já reabilitaram os saruês aqui? Já, assim... A gente reabilita muito catuxa porque, como eu falei, às vezes eles são muito que eles sofrem acidentes, tanto com a questão do homem quanto a questão de animais domésticos. Então, assim, quando a mãe vai a óbito, a gente tem um parceiro muito bacana, que é um biólogo, que é chamado Mosquito, e esse biólogo faz essa reabilitação desses saruês. Nós temos duas espécies que ocorrem aqui no estado do Ceará, que é o Didelphis marsupialis, que é o gambá comum, e o Didelphis albiventris, que é o gambá de orelha branca. Então, quando tem esses acidentes, geralmente a gente encaminha para esse biólogo pequenininho, às vezes com os olhinhos fechados ainda, tem toda a chance, mas é muito dificultoso. Por quê? Porque a questão de colocar a amamentação para ele é num scalpzinho que a gente acaba improvisando para colocar, tem que fazer aquela massagenzinha para poder induzir a questão da urina, da defecação, tem que manter aquecido, então assim, é um trabalho assim muito grande. Que seria muito mais fácil se tivesse deixado a mãe lá para cuidar. Mas eu diria que a gente já, nesse período de quase 3 anos de ProSilvestre, eu acho que a gente já salvou, se duvidar, Catuxa, mais de 100 caçaquinhas. Oh, que coisa linda. É por isso que eu admiro tanto vocês. Olha aí, o papo é tão bom que o Hélio já falou ali que tá acabando. Mas eu gostaria muito que você voltasse mais vezes para falar de mais espécies, principalmente para conscientizar as pessoas, né, para não fazer mal, para não mexer. Às vezes as pessoas não querem nem fazer mal, mas vão lá mexer e acabam fazendo algo errado. Fazendo né? Então, algo errado. Agradeço muito, Catuxa, pelo convite. Falar sobre saruê é sempre muito gratificante. Quando os seres humanos acabam pegando e acabam criando eles em casa de forma errônea, acabam fazendo a alimentação errada, é um animal que engorda muito, é um animal que vai ter muitos problemas na fisiologia dele. Então, assim, é evitar realmente com que tenha esse contato, tenha esse trabalho com esse animal, chama os órgãos ambientais, chama o Instituto ProSilvestre, que a gente faz o encaminhamento, a reabilitação desse animal, e o saruê segue aí nesse universo do estado do Ceará. Doutor, obrigada mais uma vez. Antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais e do Instituto também, para quem puder acompanhar o trabalho de vocês. Muito obrigado, Catuxa, mais uma vez. A rede social é o Instituto ProSilvestre, né? Nós estamos no Instagram lá, então assim, nós temos todas as ações que o Instituto faz, de reabilitação, de soltura, de resgate, junto com o IBAMA, SEMAR, CEP, então assim, é um trabalho bem direcionado e técnico, que está dando assim uma oportunidade para os animais silvestres aqui do estado do Ceará. Obrigada, doutor. Obrigado. Minha pet dica hoje é: vamos conviver com os saruês, com os caçacos. Quando as mamães passarem com seus filhotes no dorso, deixa passar, deixa viver. Esses animais são essenciais para manter o quê? Para manter as pragas e a questão dos insetos, a questão dos animais peçonhentos na sua circunvizinhança. Eu avisei que o programa de hoje estava um espetáculo, né? É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? É só entrar em contato com a gente aqui nas nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é a coisa mais linda, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show na TV Ceará? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e não esqueça, TV Pet Show, onde seu pet é uma estrela. Até semana que vem. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet.